Bom pessoal, o vídeo de hoje é para a gente falar aqui sobre o DOM, um livro de Day Trade. Vou tentar esmiuçar ele um pouco aqui. Se você não conhece essa ferramenta, recomendo que você conheça, porque pode facilitar muito a sua vida na hora de fazer as suas operações, certo? Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que publicarmos vídeos novos. Solicite o trade na sua corretora. Eu sou o Éder Santos e você está no canal do Trade. Não se esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários e bora pro vídeo. Então vamos lá, a primeira coisa é abrir ele. Nesse botãozinho aqui a gente clica e a gente consegue já abrir o DOM aqui. Deixa eu aumentar ele aqui um pouco, para a gente poder bater um papo aqui sobre ele. Vou começar explicando o básico, tá, dessa ferramenta. A gente tem aqui na interface algumas informações muito importantes. Eu tenho, por exemplo, aqui o cliente, que sou eu, né, meu simulador. Aqui eu tenho o meu livro de ofertas, onde eu consigo fazer as minhas operações. Tá? Você pode fazer algumas edições, por exemplo, clico com o botão direito aqui e eu vou aqui ó, em exibir e eu vou aqui em detalhes do papel. Forma clássica, e eu consigo ver a última, a variação, a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, o horário, o volume de negócios, a quantidade de negócios, o volume financeiro, na verdade, a quantidade de negócios que já foram feitos. Então você consegue ter N informações aqui de qualquer papel, tá? Se você está utilizando ações, índice, dólar, etc., aqui no DOM vai aparecer para você. Por exemplo, ó, Petro 4. Olha só, ele mostra para mim aqui a última 36,50, variação caindo 3%, abertura, a mínima, a máxima, o fechamento, o número de negócios, né, o volume financeiro e o horário, tá? Vou voltar para o dólar aqui. Voltamos para o dólar. Então, e aqui no centro a gente tem o livro de ofertas. O que é o livro de ofertas? Aqui eu consigo ver, por exemplo, quantidade de papéis que estão sendo negociados. Na verdade, aqui são contratos, né? Quantidade de contratos que estão sendo ofertados, tá? Na venda, a gente tem 1.266 aqui. Contratos na venda no 270. Na compra, eu tenho aqui embaixo ó, 371 na compra, tá? Então eu consigo visualizar de forma muito prática. Quero comprar, quero posicionar uma ordem de venda, posicionar uma ordem de compra, a gente consegue fazer tudo por aqui, vou explicar já já. Aqui embaixo a gente tem os botões, né? O comprar, todo mundo sabe o que é, se eu clicar aqui ele vai comprar, ó. Comprei um contrato. Se eu clicar em vender, ele vai vender esse contrato. Comprar bid, ele vai colocar uma ordem no melhor preço de compra. Nesse caso aqui vai ser o 262,5. Agora já foi executado. O mercado mudou aqui, deixa eu zerar. Vamos voltar aqui para fazer de novo. Ó. Então, ó, comprar bid. Comprar bid é lá, 260,5, que é a melhor ordem de compra. Deixa eu vender. Venda ESC, ele vai posicionar na melhor ordem de venda, que é na linha amarelinha aqui. Ó. Venda ESC. Pronto, já foi até executado, tá? Porque já ocorreu o negócio. Então, a gente tem aqui os botões que podem facilitar muito as suas operações no dia a dia. E se eu tenho uma ordem aberta, por exemplo, estou comprado, quero zerar, clica aqui em zerar, ele vai vender, porque eu comprei e vai vender. E se eu tenho uma ordem de venda aberta, acreditando na desvalorização do ativo, eu clicar em zerar, ele vai recomprar aquela ordem, então vai zerar a minha posição. A gente tem o reverter, que nada mais é do que virar aqui a minha posição. Se eu estou comprado, ele vai me tornar vendido. Estou comprado em um contrato, tá vendo que está verde, né? Aqui mais um. Reverter vai ficar negativo aqui, menos um, informando que eu estou vendido. E o stop de posição é mandar aqui um stop de acordo com as regras que eu tenho pré-definidas aqui, tá? De stops. Ele vai mandar aqui essa configuração de acordo com a minha regra, tá certo? Então esses são os botões do DOM que a gente tem. Como eu falei aqui, a gente tem o livro de ofertas, né? No livro de ofertas, a gente consegue visualizar a quantidade de papéis ou de contratos que estão sendo ofertados, tá? E a gente consegue fazer algumas configurações aqui no DOM que eu acho muito interessantes. Por exemplo, vou clicar com o botão direito aqui e a gente vem aqui ó, em editar colunas e a gente vai colocar aqui algumas informações. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser a coluna notas. E ela vai estar aqui do lado. Deixa eu aumentar tudo aqui. Ela vai estar aqui do lado. E aí eu quero marcar um preço específico. Por exemplo, 280. Dou 2 cliques aqui, ó. E vou escrever o seguinte, ó. Máxima do dia anterior, por exemplo. Tá? Se for relevante para mim, é claro. Então ele está me informando aqui que o 280 é a máxima do dia anterior. Então consigo visualizar por aqui. Você consegue fazer N coisas com notas máxima do dia anterior, mínima, um ponto que é um suporte que você considera, ou uma resistência, então você consegue colocar tudo por aqui que fica mais fácil de você visualizar. Dei 2 cliques, abre novamente, e eu posso colocar, por exemplo, aqui, ajuste do
dia anterior, por exemplo, tá? Ou de 10 dias para trás, enfim. Então você consegue fazer essas edições. Dei 2 cliques aqui, cancelar, clica com o botão direito, tá? E ele vai remover aqui as informações da coluna notas, tá? E a gente consegue operar direto pelo Treat, como eu expliquei, né? Por exemplo, quero comprar no melhor preço possível. O melhor preço possível é o 263,5, que agora já é o 262. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele vai comprar para mim ali a 263,5, que foi o melhor preço possível naquele momento, tá? E eu posso posicionar as minhas ordens de compras, por exemplo. Quero comprar só quando chegar no 260. Clico aqui uma vez, ele já coloca aqui uma ordem. Mas eu não quero comprar um contrato, quero comprar mais. Então, clico aqui do lado, no 1zinho, vai abrir, eu vou pôr 5, tá? Então, 5 contratos. Mas eu quero comprar mais um, quero ficar com 6. Clico aqui, ó, novamente, ó, ele já mudou para 6, eu dou confirma, 6. Tá? E se subir, eu quero vender aqui no 272. Só que eu comprei aqui 6 com mais um, são 7, então estarei contrato com 7. Quero vender 2 aqui, 2 aqui, 4, 2 aqui, 6 e o último aqui antes desse lote grande aqui. Tá, então consigo ir posicionando as minhas ordens. Éder, mudei de ideia, não quero comprar mais esses 6 aqui, eu quero comprar esses 6 aqui mais para cima. Clica e arrasta, né? Segura aqui, vai arrastando, ó, até próximo do preço. E aí assim que chegar aqui nesse preço que você arrastou, será negociado. Aí você comprou aqui mais 6 contratos. E aí ele vai fazer um cálculo médio aqui, 6 com mais 1 são 7. E vai te posicionar aqui no preço que é o seu preço médio, tá? Bom, então, assim a gente consegue colocar as nossas ordens, movimentar as nossas ordens para ficar bem dinâmico, bem fácil de ser manuseado, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos destacar alguns pontos importantes aqui no nosso DOM que a gente entende. Eu vou cancelar todas as minhas ordens aqui, ó. Quando eu clicar aqui em cancelar, se eu clicar aqui do lado esquerdo, ele vai cancelar só as ordens de compra, olha só. Cancelou só as ordens de compra, ficou as ordens de venda. Vou cancelar as ordens de venda também, cancelei aqui. Então não tem mais nenhuma ordem a ser negociada, né? Não tem mais nenhuma ordem esperando para ser negociada, só tem a ordem que foi aberta que está aqui. Vou zerar essa ordem, a gente vai ficar com o DOM aqui limpo. Perfeito. Vamos tirar aqui a coluna notas, vamos vir aqui em exibir, desculpa, editar colunas, vamos aqui em notas, voltar ela para cá, a gente ficar com ele padrão aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos destacar a quantidade. Como assim, Éder? Super simples. Eu quero destacar uma quantidade de papéis ou de contratos que tem um certo nível de preço para que fique mais fácil de eu identificar, tá? Então eu clico com o botão direito, a gente vem aqui em destaque de quantidade, vamos clicar em configurar e a gente vai colocar aqui o seguinte, ó. Quantidade inicial, 600, quantidade final, 800. E aí a gente vai colocar o fundo branco e a letra preta, perfeito. Mais de 801 até 1500, a gente vai colocar o fundo amarelo com a letra preta. Clique em OK e olha só o que aconteceu. Ele já está marcando para mim, de acordo com as configurações que eu coloquei, né? Acima de 800 aqui ele está colocando amarelo e entre 600 e 800 ele está colocando o fundo branco com a cor preta, tá? E aí fica a seu critério qual é o tipo de configuração que você vai colocar para o destaque, tá? Não gostei, quero cancelar, botão direito, destaque de quantidade, clica aqui em destacar e vai sumir tudo. Se você clicar de novo, for lá em destaque de quantidade e for em configurar, está aqui pré-definido. Não quero essas informações, clica aqui e exclui, clica aqui e exclui. E pronto, não tem mais essas informações, tá certo? E aí a gente tem agora o destaque de preços. Clique com o botão direito, vou aqui em coluna preço, e a gente vai aqui em configurar destaques. E aí a gente tem essas várias informações aqui. Por padrão ele já vai mostrar ó, o preço médio da posição, a mínima, a máxima do dia, né? A última que está sendo negociada, que é a melhor venda e a melhor compra, ele vai mostrar. Mas eu quero mais informações, Éder. Eu quero, por exemplo, visualizar o fechamento do ajuste anterior, que é esse carinha aqui. Eu quero visualizar também, vamos ver aqui, o POC, que é um modelo de negociação, né? Quero visualizar aqui. Quero ver o meu preço médio de cobertura também, está aqui. E quero visualizar, vamos ver se a gente consegue já ter as informações da Petax, eu acredito que não, tá? Mas vou colocar aqui também. E a gente vai clicar em OK. Então, a gente clicou em OK e não apareceu ainda. Mas por que, Éder, não apareceu? Por que eu não estou visualizando essas informações que você colocou? Super simples, porque a gente não tem a coluna notas aqui. Então, clica com o botão direito, vem em editar colunas e a gente vai voltar a coluna notas para cá. Voltamos a coluna notas
E aí, feito isso, ó, ele vai mostrar para mim, ó, Petax, tá aqui, Petax futuro. A gente tem aqui o POC, que é o que a gente colocou. A gente vai ter mais outras informações. Acredito que o ajuste ele está bem para cima, bem para baixo, na verdade, então ainda não vai mostrar. Mas conforme o mercado vai negociando, a gente vai visualizando as informações que a gente colocou aqui na nossa configuração de exibir, tá? Aqui, ó, configurar. Então, conforme vai negociando, a gente vai conseguindo visualizar. Você pode colocar tudo? Você pode colocar tudo. Não recomendo, né? Porque senão vai ficar muito poluído aqui o seu DOM, mas você pode colocar todas as informações que você quiser aqui para você visualizar. Vou colocar aqui algumas para a gente ter uma ideia. Ok? Aí pronto, ó, 2% aqui, vai mostrando essas informações para nós. Petax, o volume da área de valor, né? Aqui o POC, 1,5%. Aqui a área de valor abaixo do POC e ali acima do POC, 1%, enfim. Ele vai mostrando N informações aí, vai de acordo com a sua estratégia, tá, de operação. E agora a gente vai ver o seguinte aqui, fluxo de ordens. Deixa eu tirar aqui a coluna notas, senão vai ficar muita coisa aqui, vai ficar confuso. Coluna notas, tiramos aqui a coluna notas. Vou diminuir também aqui essa informação aqui de cima, tá? Botão direito aqui em exibir. A gente vai vir aqui em detalhes do papel, não exibir, para ficar aqui o padrão. Então, clique com o botão direito de novo, editar colunas, e a gente vai colocar essas 3 informaçõezinhas aqui, ó. Diff C, Diff Q e Diff V. Clico para cá e OK. E aqui eu vou posicionar essas colunas, tá? Para ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Vou posicionar essas colunas. Como que eu vou posicionar essas colunas? Basta você clicar e arrastar. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a diferença de compra. Eu vou colocar aqui. Tá? Diferença de compra eu vou colocar aqui. Diferença aqui, que é o resultado de ambas, vou colocar ali, e aqui, Diff V, a gente vai colocar aqui. E eu vou aumentar esse tom aqui. Pronto, aí, perfeito. Então a gente tem aqui, ó, Diff Q, compra, Diff C, quantidade de compra, preço, diferença de venda, quantidade de venda e o botão vender aqui. Tá? O que essas colunas mostram para nós? Mostra para nós aqui o seguinte, a seguinte informação, tá, em relação à negociação. A Diff C e a Diff Q mostra a diferença de negociação, né, entre a agressão de compra e a agressão de venda. Negociação para compra e negociação para venda. E essa coluna aqui da esquerda, a Diff Q, ela mostra em ambas as direções. Então, tudo que está acontecendo em ambas as direções, quantidade de contratos, né, estão sendo negociados e, enfim, estão sendo ofertados. Se você faz análise de fluxo de ordem, isso aqui pode ser uma ferramenta que pode te ajudar. Tá? Existe ainda uma opção de você colocar alguns filtros, por exemplo. Aí a gente vai clicar aqui com o botão direito. A gente vem aqui em fluxo de negócios, filtrar, e aí você consegue colocar uns filtros. Por exemplo, filtrar aqui a partir de 5 contratos e mostrar apenas intenções. Então, o Trade ele vai fazer um filtro aqui para você para mostrar apenas as intenções de negociação, tá? E aí fica a seu critério colocar isso aqui ou não. Recomendo que você teste isso aqui, valide dentro do seu sistema operacional para ver se faz sentido para você ou não, tá? E agora a gente vai ver aqui acúmulo de negócios. Deixa eu tirar essas colunas aqui agora. Botão direito de novo, né? Editar colunas. A gente vai tirar aqui essa. Quando você clica em cada uma delas aqui e segura o Ctrl, tá? Ele vai marcando todas e aí você só clica para a esquerda. E pronto, a gente voltou aqui o padrão original. Agora a gente vai ver aqui o acúmulo de negócios, né? Botão direito de novo, editar colunas. A gente vai vir aqui, ó. Negócios na compra, negócios na venda, do lado direito, ok? E aí a gente já tem as informaçõezinhas aqui, olha só que legal. Deixa eu fazer de novo. Vamos colocar aqui do lado de cá e o venda vamos colocar do lado de cá. O que isso aqui está mostrando para nós? Isso aqui está mostrando a quantidade de contratos que foram negociados, que foram agredidos, tá? Como assim agredido, velho? Então, do lado esquerdo aqui a gente tem na compra. Então, foram agredidos, ó, 700 e 800 contratos, 48 mil, enfim. E na venda foi agredido esse número aqui. Ou seja, o mercado está subindo porque a agressão aqui na compra está muito maior que a agressão na venda. A agressão na venda está muito curta. Os vendedores, né, quem está vendendo de forma passiva. E aqui está sendo agredido e o mercado continua subindo. Então, a gente consegue visualizar essas informações através dessas duas colunas. A agressão na compra é muito mais forte e o mercado segue subindo. A agressão, agora apareceu uma agressão mais forte de venda aqui, ó, de 454 contratos, e aí ele deu uma recuada e aumentou também aqui, ó, essas 3 faixas de preços aqui, tá certo? E aí, olha só, isso aqui não é acumulativo, tá? Vocês vão ver que esses dados eles vão mudando, né? Assim que o preço sai de lá, por exemplo, saiu da máxima, e aí ele vem mudando, e depois, conforme vai subindo, vai agredindo novamente. Ou seja, ele não é ele não vai agregando a quantidade de contratos. Você pode fazer algumas coisas aqui, como por exemplo, você clicar com o botão direito aqui, ó,
abre 3 informações para nós. A primeira, limpar negócios acima da melhor venda. Vou clicar para você ver, olha só. Melhor venda é esse preço aqui, tá? Vai limpar tudo para cima. Limpou. De novo, botão direito, limpar negócios abaixo da melhor compra. Limpou. Então tá só aqui o preço. E botão direito de novo, limpar todos os negócios. Limpou. Agora ele começa a contabilizar de novo a agressão de compra e a agressão de venda, tá? Então você consegue visualizar dessa forma e aí fica a seu critério. Olha só, o mercado já virou todo para baixo aqui, agrediram muito na venda, o mercado desabou aqui para baixo, tá? E continuam agredindo aí. Então você consegue fazer esses filtros aí dentro do DOM aqui. Agora a gente vai ver aqui o volume por preço. No botão direito, vamos limpar isso aqui, editar colunas. Vamos tirar essas colunas aqui à esquerda. Então a gente vai colocar aqui todas as informações de volume. Primeiro a gente vai colocar aqui barra de volume, que é essa aqui. A gente vai colocar volume de agressão na compra, volume de agressão na venda, pra cá. E a gente vai colocar o volume também para cá. E vou clicar aqui em OK. E vai aparecer essas colunas aqui. Deixa eu posicionar o trilho. Dom aqui, isso aí, perfeito. E vai aparecer essas informações aqui então. O que são essas informações? Essas informações aqui nada mais são do que o volume de negócios que estão acontecendo, tá? Durante aqui um tempo ou um dia inteiro e a quantidade de negócios que estão acontecendo. A gente consegue ver aqui, ó, volume na agressão na compra, volume na agressão na venda, o volume negociado e em forma de barra. E aí fica a seu critério, se você quer vir em forma de barra, se você quer vir em forma de número, fica a seu critério, tá certo? Então vamos lá. Quando eu faço eu tenho como fazer algumas configurações, né? Como por exemplo, você pode clicar com o botão direito aqui, ó, aqui embaixo, e vem aqui em volume por preço. E aí você tem essas configurações, como por exemplo, mostrar texto nas barras, mostrando texto nas barras. As barras mostram as informações da última coluna aqui, tá? Ó. 501, 501, 1083, 1083. Botão direito de novo aqui embaixo, volume por preço. Negócios a considerar, todos os negócios, negócios não diretos, só negócios diretos. Ele vai considerar só os negócios diretos, vendo que os números mudaram, né? Botão direito de novo, volume por preço. A gente vem aqui, ó, separar por agressor. Aí vai ficar aqui coloridinho, olha só como fica verde e vermelho, tá? Botão direito de novo, volume por preço. Janela de tempo. Não quero ver todo dia, quero ver os últimos 5 minutos. O que aconteceu nos últimos 5 minutos? É isso aqui que aconteceu nos últimos 5 minutos, tá? E botão direito, volume por preço. Exibir áreas de maiores valores. Ele vai pintar aqui o fundo, mostrando para nós que a área de maior valor dos últimos 5 minutos é entre 284 e 282. Nos últimos 60 minutos, tá aqui embaixo possivelmente, ó. Aqui, ó. 274, aqui o 273. E durante o dia, e aí é só você fazer as alterações de tempo mesmo, colocando aqui 5 minutos, diário, 15 minutos, 60, etc. Durante o dia está aqui embaixo, tá? Que foi bem perto da abertura do dia aqui. E a outra coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, volume por preço, desequilíbrio de volume. E aqui você consegue fazer algumas configurações, tá? Para que você consiga destacar. Eu quero destacar o ganhador, quero destacar o vendedor. E aqui pode ser as configurações de cores. Vou clicar em OK aqui e ele vai mostrar para mim aqui. O que ele está mostrando? Veja que como ficou diferente, né? Vamos fazer de cor diferente aqui. Desequilíbrio por preço. E aqui eu vou colocar, ó, comprador, branco, fundo branco e a fonte verde. Comprador, ganhador, a mesma coisa. Eu vou pôr fundo branco e fonte verde. Para ficar bem separado. Comprador, perdedor, a gente vai colocar o fundo branco e preto. O vendedor aqui a gente vai colocar um fundo branco e a letra vermelha. Aqui a mesma coisa, letra vermelha. E quando ele perder vai ser um fundo branco e a cor preta. E OK. Feito isso, ó, ele já mostra para nós. Aqui a gente tem um fundo branco. Quando está verde é porque o comprador ganhou, quando está vermelho é porque o vendedor ganhou. Lembrando que isso aqui trabalha de forma diagonal, né? O 113 com 283, ó. O 106 com 26, o 58 com 168, tá? Por quê? Porque o mercado ele trabalha também diagonal, ó. Melhor preço de compra, melhor preço de venda. Então tá sempre embaixo é a compra, em cima é a venda. E aqui vai ser a mesma coisa, 130 com 70, 58 com 211 e assim por diante. E aí as configurações de cores é o que fica mais fácil de você interpretar, de você conseguir analisar, tá certo? E por último aqui, não menos importante, a gente vai falar sobre o cross order. Vou pôr aqui o dólar padrão, tá? O dólar padrão é negociado de 5 em 5 contratos, mas eu quero negociar no mini. Clica com o botão direito, vem aqui em mais, enviar ordem com o mini. O que está falando aqui? Aqui está falando o seguinte, você vai visualizar tudo o que acontece com o dólar padrão,
tá? Que é o negociado de 5 em 5 contratos, só que as suas ordens serão enviadas pelo mini, pelo dólar mini. Como assim, Eder? Super simples, ó. A gente está vendo aqui então 5 em 5 e eu vou mandar uma ordem de compra. O gráfico aqui atrás é do dólar mini, ó, WDOX22, e o DOM aqui ele está no DOLX22, ou seja, estou visualizando o contrato padrão no DOM e estou enviando ordens pelo mini contrato, tá? Lá, enviei uma ordem de mini contrato que já foi executado. Tá? Então você consegue fazer essas configurações, né? Clicando com o botão direito, vem aqui em exibir, em mais, e aqui ó, enviar ordens com WDO. Você consegue fazer tanto com o índice futuro quanto com o dólar futuro. Você consegue configurar nesse formato aqui. Tá? Se for mais interessante para você, fazer desse formato. Combinado? E aí, você gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus amigos traders. Assim, a gente fica sabendo se esse conteúdo é relevante para você e produz muito mais. Solicite o trade na sua corretora.